Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E vamos continuar a nossa aula de matemática de hoje. E agora nós vamos falar sobre multiplicação sem reagrupamento. Abra comigo o seu livro na página 103 e vamos começar? Multiplicação sem reagrupamento. Para uma reunião, foram comprados os seguintes pacotes com garrafas de água mineral. Então, você observa aí a quantidade de pacotes e observa quantas garrafas tem em cada um desses pacotes. Na primeira questão, ele te pergunta assim: quantos pacotes foram comprados? Muito fácil, né? Isso mesmo, 3 pacotes. Cada pacote contém quantas garrafas? Bom, vamos perceber primeiro que aqui nós temos as garrafas agrupadas em filas. Então, cada fileira tem 4 garrafas. Então, vamos contar? 4 mais 4, 8, com mais 4, 12. Então, cada pacote contém 12 garrafas. Fácil, né? Mas agora eu quero te fazer outra pergunta. Quantas garrafas de água mineral foram compradas para esta reunião? Para você resolver essa situação problema, eu vou te ensinar 2 métodos. Primeiro, decompondo o número 12. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro você organiza a sua continha 12 vezes 3, né? Por que 12 vezes 3, tia? 12 é a quantidade de garrafas que tem em cada pacote. E foram comprados 3 pacotes. Então, nós vamos fazer 12 vezes 3. Lembrando que decompor o número é separar as unidades das dezenas. Então, quando você decompõe o 12, você vai ter 10 mais 2. E aí, você repete o vezes 3, que é para você não esquecer que está fazendo uma multiplicação. E agora, você vai fazer da seguinte maneira. Você vai multiplicar o 3 com o 10 e com o 2. Quando você multiplicar o 3 com o 10, você vai ter 30. Lembra que eu falei? Todo número multiplicado por 10, você repete o número e acrescenta o zero? Então, 3 vezes 10 é igual a 30, mais 2 vezes o 3, que vai dar 6. Ou seja, você multiplicou primeiramente o 3 com o 10 e depois você multiplicou o 3 com o 2. E aí você chegou no resultado 30 mais 6. Quando você juntar novamente as dezenas e as unidades, você vai ter que 30 mais 6 é igual a 36. E aí você resolveu usando a decomposição. Agora, eu quero ensinar você a resolver essa situação problema utilizando o algoritmo. Lembrando que utilizar o algoritmo nada mais é que arrumar os números na casa das dezenas e na casa das unidades. Então, você vai organizar número embaixo de número, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então, você tem aí 12, 1 nas dezenas, 2 nas unidades e o 3 também aí na casa das unidades. E você vai resolver da seguinte maneira, lembrando que todas as contas, toda e qualquer operação começa sempre na casa das unidades. Então, você vai começar multiplicando 2 vezes 3, que vai dar 6. E depois, você multiplica 1 vez 3, que vai dar 3. Deu para entender? Repetindo, no algoritmo, você multiplica por todos os números. Como assim, tia? Você vai multiplicar o 3 primeiramente pelo 2 e depois pelo 1. 3 vezes 2 é igual a 6 e 3 vezes 1
é igual a 3. E aí, você chegou também no resultado 36. Lembrando que quando você utiliza o algoritmo, cada número que ocupa uma posição vai receber um nome. Nesse caso, no caso da multiplicação, os números que estão se multiplicando você vai chamar de fatores. E o resultado você vai chamar de produto. Deu para entender? Os números que se multiplicam você chama de fatores e o resultado você chama de produto. Então, nós podemos dizer aí que foram compradas 36 garrafas para essa reunião. Agora é a sua vez de resolver as questões da página 103, 104 e 105. Mas eu vou te dar uma mãozinha para você resolver as suas atividades. E como você já pode observar aí, nessa primeira questão, eu já resolvi a letra A para você, para ficar mais fácil. Olha o que ele está dizendo aí. Resolva as multiplicações a seguir utilizando o algoritmo. Então, você vai armar a continha, cada um no seu lugar, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então, o que vai acontecer? Quando você multiplicar 2 vezes 2, vai dar 4. E aí, você tem que multiplicar novamente o 2 pelo 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Lembra? Todo número multiplicado por 1 é sempre o próprio número. Então, você tem que 12 vezes 2 é igual a 24. Não esquece de colocar o resultado 24 lá na linhazinha da resposta, tá bom? Você vai fazer a mesma coisa na letra B e na letra C. Arma a continha e resolve com calma, ok? Na segunda questão, você vai resolver as mesmas multiplicações da atividade anterior, só que agora por decomposição. E para te dar uma forcinha, eu já resolvi aí a letra A para você entender e poder resolver as outras. 2 vezes o 12, 2 vezes 12. Então, primeiramente, você vai decompor o 12, ou seja, separar as unidades das dezenas. E você vai ter que 12 é o mesmo que 10 mais 2. E lá embaixo você repete o vezes 2, ok? Lembrando que sempre a gente começa, né, na casa das unidades. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. E 2 vezes 10 é igual a 20. Lembra? Quando você for multiplicar pelo 10, você repete o número e acrescenta o zero. Então, 2 vezes 10 é igual a 20. Aí você tem lá embaixo 20 mais 4. Quando você juntar, vai dar 24. Deu para entender, meus amores? Agora você vai fazer a mesma coisa na letra B e na letra C. Muito fácil, né? Na próxima questão, você já tem aí um probleminha mais elaborado, com mais detalhes para você resolver. Ele te diz assim: Andressa comprou os seguintes itens em uma papelaria: 4 pacotes de folha sulfite, 2 cadernos, uma régua e 3 tubos de cola. Ao lado, você consegue observar o preço, ou seja, o valor de cada um desses produtos que a Andressa comprou. De acordo com os preços apresentados na imagem, quantos reais a Andressa gastou em sua compra? Bem, para você resolver esse problema, você vai precisar fazer os cálculos com muita calma e prestar bastante atenção. Por quê? Você precisa multiplicar o valor do produto pela quantidade de produto que a Andressa comprou. Por exemplo, papel sulfite, ela comprou 4 pacotes de folha. E aí tá dizendo que um pacote custa R$ 12. Então, você vai precisar fazer uma continha. 4 vezes 12, ok? Os cadernos,
Aí tá dizendo que ela comprou 2 cadernos e um caderno custa R$ 14. Então, você vai ter que fazer uma continha. 2 vezes 14. E aí, vai te dar o resultado. A mesma coisa você vai fazer para a régua e para os tubos de cola. Ei, veja que ela comprou uma régua, então você não precisa fazer conta, só anotar o valor direto. Tubos de cola, ela comprou 3 tubos de cola e um tubo custa R$ 3. Então, você vai fazer 3 vezes 3, correto? Depois que você terminar as multiplicações, você vai somar todos os resultados que você encontrou e aí sim você vai poder dar uma resposta de quantos reais a Andressa gastou em sua compra. Deu para entender? Calcule com bastante atenção, com bastante calma e você vai conseguir chegar na resposta correta, ok? Agora, você vai fazer a mesma coisa na questão 4. Você vai ler com calma, vai conferir quantos parafusos tem em cada roda e tem que verificar também que cada carro possui 4 rodas, 4 pneus iguais a esse que aparece aí na imagem do seu livro, ok? Então, meus amores, eu espero que vocês consigam resolver todas as questões com facilidade e qualquer dúvida é só me chamar lá no chat. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!